Na aula de hoje a gente vai falar sobre como vencer a depressão amorosa. Como pode uma coisa tão boa como o amor andar lado a lado com uma coisa tão ruim igual a depressão? Lembrando que o termo depressão amorosa não é uma doença, tá? É só um termo que a gente usa na psicologia. Bom, e por que depressão amorosa? Depressão amorosa porque geralmente num término de relacionamento algumas pessoas ficam felizes pelo fim, mas outras se afundam completamente numa dor tremenda. E se você é o tipo de pessoa que talvez já tenha vivido uma experiência assim, você sabe como é ruim terminar um relacionamento de muitos anos, ou talvez um relacionamento onde talvez você tenha dedicado tempo e energia naquelas expectativas que você criou. Então, o fim do relacionamento ele pode gerar essa baixa esperança, essa baixa autoestima, essa baixa expectativa. Quando você termina um relacionamento onde você dedicou muita energia e tempo, você meio que perde a noção do que fazer depois dali. Porque como você acaba dando atenção total ao relacionamento e muitas vezes você esquece de você mesmo, da sua singularidade, né, das coisas que você também gosta, quando você perde o relacionamento, você se afunda, porque você meio que perde tudo aquilo que foi construído. E quando você perde o relacionamento, onde você dedicava todo o seu tempo e energia, quando essa pessoa vai embora, você se encontra com você mesmo, extremamente vazio, sem autoestima, sem amor próprio e sem saber para onde ir ou o que fazer. Porque até então, tudo que você sabia, tudo que você construía, era aquele relacionamento, era dedicado àquele relacionamento. Por isso que muitas vezes, quando a gente termina um relacionamento, a dor é muito forte, se assemelha à depressão, porque a gente perde a nossa identidade, é como se a gente não soubesse mais o que fazer. A gente perde uma das coisas que eram muito importantes na nossa vida. E existem vários estudos que mostram o impacto que é o fim de um relacionamento. Porque cá entre nós, a pessoa que fala que às vezes a nossa emoção está muito aflorada, que a gente está triste demais por uma coisa muito pequena, ou ela nunca amou alguém de verdade, ou a autoestima dela é em níveis absurdos. O que dificilmente a gente vai ver, porque geralmente as pessoas quando terminam ou quando perdem um relacionamento, existe sim uma fase de luto muito dolorida e muito profunda, que muitas vezes pode sim levar a pessoa a uma depressão, a doença no caso. Porque encerrar o relacionamento, e ainda mais quando você tem culpa de alguma coisa, geralmente essa culpa e esse fim do relacionamento, ele vem com várias e várias coisas. Uma delas é a culpa. E a culpa ela vai te puxar cada vez mais para baixo. O seu estado emocional vai despencar cada vez mais. Primeiro que você está lidando com a culpa de ter feito alguma coisa de errado, de ter deixado de fazer alguma coisa. E segundo, porque o término do relacionamento foi ruim para você. Então, geralmente, tudo aquilo que cerca o seu relacionamento vai te levar para essa depressão amorosa. Porque com o fim do relacionamento, você vai se sentir uma pessoa extremamente perdida. E apesar de tudo, existem formas que você pode fazer para conseguir superar a depressão amorosa. E a principal delas é você fazer terapia, porque na terapia você vai conseguir se reencontrar. Porque geralmente a maioria das pessoas, quando dedicam muito tempo no relacionamento, ela perde a própria identidade. Então, quando outra pessoa vai embora, ela leva muita coisa da gente também. E quando a gente termina esse relacionamento e olha pra gente mesmo, a gente percebe que quem eu sou, o que eu vou fazer agora, tudo que eu tinha era essa pessoa e o que fazer. E a terapia, ela entra exatamente nisso, ela consegue te ajudar a se reencontrar. Com a terapia, você vai se redescobrir, descobrir o que você gosta, quem você é, o que você gosta de fazer. Porque se você vive a depressão amorosa, é só porque você não está conectado com você mesmo. E a terapia, ela vai te ajudar nisso, a você encontrar novos sentidos pra você e pra sua vida. Eu quero te passar agora também algumas dicas para você poder e conseguir lidar com a depressão amorosa. A primeira delas é: permita-se sentir as suas emoções. Muitas vezes quando você termina um relacionamento ou vive qualquer outra coisa na sua vida que tenha um impacto negativo, geralmente você tende a fugir daquelas emoções. Então você vai beber, você vai sair muito, você vai fazer tudo em excesso para você não lidar com as suas próprias emoções, com as suas próprias frustrações, com seus medos, enfim. Você tende a fugir disso. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa que terminou um relacionamento vivenciando várias coisas. É lógico, tem pessoas que vão vivenciar pelo bem, só que na maioria das vezes essas pessoas estão fugindo delas mesmas, fugindo das emoções. A maioria dessas pessoas que terminaram o relacionamento, elas não tiveram tempo para elas mesmas. Elas não conseguiram sentir as próprias emoções. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa pulando de um relacionamento para outro sem conseguir encerrar o ciclo daquele primeiro relacionamento. Exatamente pelo fato dela não ter esperado e sentido as próprias emoções, lidado com o que ela sente, tentado entender o que aquilo significa para ela no coração dela. Então essa é a primeira dica. Permita sentir as suas emoções. Respira fundo, porque no fundo você sabe que tudo isso vai passar. A segunda dica aqui para você é buscar apoio emocional. Sabe, converse com pessoas que você confia, principalmente que você confia, caso você não tenha acesso a terapeuta. Sabe, conversa com pessoas que você confia, converse com alguma amiga sua muito leal, converse com pessoas
pessoas que saibam te ouvir, que não te julguem. Ou se você não tiver pessoas ao seu redor que não saibam te ouvir, peça para elas te ouvir. Fala que você quer desabafar, mas que você não quer julgamento, você só quer alguém para ouvir o que você tem para falar. Porque na maioria das vezes quando a gente vai conversar com essas pessoas, elas não são especialistas em relacionamentos e geralmente as dicas que elas dão pra gente nem elas mesmas fazem. Por isso que é importante fazer terapia, que foi a dica que eu falei lá atrás. Então busca esse apoio emocional, desabafe com pessoas que você gosta, que você confia, coloca pra fora suas emoções através da fala, chora, bota o máximo de coisas pra fora, porque isso vai te ajudar a lidar um pouco melhor com as suas emoções. Isso é lidar com as emoções. Então não adianta fugir e fingir que tá tudo bem. Coloque pra fora, converse, fala, chora, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. A terceira dica entra muito naquilo que eu falei pra você sobre respeitar o seu próprio tempo. Então a terceira dica é permitir ficar sozinha. Não seja aquele tipo de pessoa que acaba um relacionamento e pula pra outro, dá errado, pula pra outro e vai pulando de galho em galho. Isso geralmente acontece porque você não conseguiu lidar nem com o término do primeiro, já joga a responsabilidade pro segundo, pro terceiro, pro quarto, e aí as suas emoções vão virando uma bola de neve, onde você não sabe nem quem você é, do que você gosta, de quem você realmente gosta, pelo simples fato de que você não se permitiu ficar sozinha. Quando você se permite ficar sozinha depois de um término de relacionamento, você vai conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. É como se você tirasse você mesmo de dentro de você e colocasse aqui, ó, do lado de fora. Você tá aqui se enxergando diferente. Porque cá entre nós, quando a gente tá num relacionamento ou após um término, as coisas são muito difíceis de lidar e muito difíceis de enxergar de forma racional. Você geralmente tende a ver tudo de forma emocional, onde tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Por que ele fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo? Por que a gente terminou? As coisas poderiam ter dado muito mais certo, mas infelizmente a vida é a vida. As coisas vão continuar acontecendo, você queira ou não. Então você precisa dedicar esse tempo para ficar sozinha e tentar entender um pouco e pelo menos aprender com o que aconteceu. Porque o mundo ele não vai parar, as coisas não vão deixar de acontecer porque você tá triste. Então permita-se ficar sozinho um tempo, respira fundo, se conheça o suficiente para entender o que você merece a partir de agora e o que você não merece. A quarta dica é evite contato com o seu ex ou com a sua ex. Porque já é muito difícil lidar com o término. E se você não cortar isso pela raiz de uma vez por todas, você nunca vai conseguir lidar com o fim dessa situação. Vai ser sempre uma ferida que ela nunca vai cicatrizar. Vai sempre existir um pingo de esperança e a tendência é que quanto mais os dias passam, maior vai ficando essa ferida, porque aparentemente estar próximo daquilo que você terminou causa uma segurança maior, te deixa mais em paz. Só que é uma pura ilusão que você cria na sua cabeça. Geralmente a pessoa que lida assim com o término de um relacionamento, continua indo atrás do ex, é porque ela tem essa dificuldade gigante de lidar com as próprias emoções e de ficar sozinha. Ela tem medo de lidar com ela mesma. Muitas vezes por não saber lidar com elas mesmas, ou muitas vezes por ter medo de lidar com as próprias emoções. Então não vá atrás do seu ex, corta de uma vez. Então seu relacionamento precisou chegar ao fim, corta de uma vez a relação com o seu ex ou com a sua ex. Agora é uma nova história, é você com você mesmo daqui pra frente. A dica número 5 é refletir. Reflita sobre seus próprios erros, porque muitas vezes não foi só o outro que errou. Muitas vezes os maiores culpados dessa história é você mesma. Só que você não tem humildade suficiente para sentar, refletir e reconhecer o quão errada você foi em relação a esse relacionamento. Porque lidar com a gente mesmo já é difícil e eu sei que você concorda com isso. Agora imagine lidar com o outro, já é mais difícil ainda. Então se você não sabe lidar nem com você mesma, quem dirá com o outro? Então pare, reflita, tente entender aonde você errou, aonde o outro errou, o que vocês deveriam ter feito para poder melhorar a relação e o que deveria ter acontecido para que isso não chegasse ao fim. Muitas vezes quando você para refletir sobre você mesma e sobre o relacionamento, você começa a entender coisas que às vezes os outros diziam, mas que você não entendia, ou que às vezes você até achava que era verdade, mas não sabia se era. Quando você para refletir, você começa a enxergar a sua vida e o seu relacionamento de uma outra forma. Então permita-se refletir. E a última dica aqui, não menos importante, é que se tá muito difícil para você lidar com essa depressão amorosa, procure ajuda profissional. Não deixe que as suas emoções te levem cada vez mais para um buraco emocional, porque é isso que a depressão faz. E a depressão amorosa é exatamente isso. É uma analogia sobre a depressão, porque não é uma doença, a depressão amorosa, mas que dói da mesma intensidade. Você se perde dentro de você mesma e às vezes não consegue se encontrar. E sozinho, muitas vezes, é bem difícil de lidar com as próprias emoções. Então, se tá muito difícil para você lidar com tudo isso, procure ajuda profissional, alguém especialista nessa área ou alguém que você já ouviu falar por aí na sua cidade. Vai atrás, marca uma sessão terapêutica, bota para fora o que você tem para falar, porque do outro lado de lá tem uma pessoa especialista em te ouvir. O terapeuta ele não vai te julgar, o terapeuta ele não vai achar que se você tá certo ou tá errado. A única coisa que vai existir dentro de uma sessão terapêutica é você com você mesmo. O terapeuta ele vai ser um guia para você se conhecer o suficiente e entender o que é que você não merece e o que é que você merece a partir do término desse relacionamento.
Então se permita fazer coisas novas, vai vivenciar experiências novas, porque você só vai ter novos resultados fazendo coisas novas. Chega do passado, para de olhar para trás. É você daqui para frente. Existem tantas coisas boas para você encontrar ao longo dessa caminhada, você só precisa se permitir. Você só precisa entender que você se basta. Porque muitas vezes a gente acha que a gente só é feliz se existir o outro. E você nunca vai ser feliz se você não entender logo e rápido que o amor que você precisa ter é o seu. O outro é só complementar. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido no seu coração. Se você gosta desse tipo de tema, eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e contar a sua história aqui, caso você tenha vivenciado recentemente ou em algum momento da sua vida a depressão amorosa. Vou gostar muito de ler e foi um prazer ter você aqui. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo.